querido irmão Max, nós temos sido desafiados nesta lição sobre a identidade cristã, essa série de estudos sobre a identidade do cristão, ou a identidade cristã, e é uma grande verdade nós sabermos que é na palavra que nós não apenas descobrimos quem Deus é, mas é na palavra que nós sabemos mais a respeito de quem nós somos feitos nele. Muitas vezes nós temos buscado identidades que não se associam ao verdadeiro caráter do cristianismo, do cristão, do discípulo de Jesus. E nós temos acompanhado aqui características básicas de alguém que é um verdadeiro cristão, e por isso pode ser chamado assim. Um cristão é alguém que é chamado por Cristo, salvo por Ele, redimido por Ele e também feito um servo. E é o nosso tema de hoje. Eu sou um servo de Cristo. Nós já vimos aí nas marcas de identidade anteriores que o cristão é um eleito de Deus, que o cristão é um redimido por Cristo, que o cristão é feito santo pela obra do Espírito Santo em nós, e ele também é um discípulo, isto é, um aprendiz, um seguidor. E hoje nós vamos ver que o cristão, além de tudo isso, ele também é um servo. Ele não foi chamado para ser senhor. Isso é libertador para a nossa caminhada na igreja, para a nossa caminhada no corpo de Cristo. Nosso objetivo exatamente hoje, meus irmãos, dentro dessa perspectiva de serviço, é entender que a nossa identidade em Cristo é servi-lo. E o nosso prazer, o nosso agrado está e deve estar em servi-lo, e não em sermos servidos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Já lemos um texto importante aqui, que nos fala sobre o servo fiel, a parábola do servo diligente, ou do servo fiel, lá em Lucas capítulo 12. Vamos ver agora em Mateus 20, versos de 17 até o verso 28, Evangelho de Cristo, segundo o relato de Mateus, no capítulo de número 20, nos versos de 17 até o verso 28. E vamos ler com atenção o que também esta outra porção da palavra de Deus nos fala sobre o serviço. Recentemente nós lemos um texto paralelo desse texto, por ocasião de um dos sermões da série Encontros com Jesus na nossa Santa Ceia, mas foi o texto de Marcos, capítulo 10. Vamos ler hoje de Mateus para falar sobre outra coisa, sobre o serviço. Mateus 20, 17 a 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Texto conhecido da igreja e que inclusive tratamos recentemente seus detalhes. Hoje nós vamos nos focar aqui em questões relacionadas, meus irmãos,
o caráter de servo que precisa ter todo aquele que se chama um verdadeiro discípulo de Jesus. Na nossa introdução nós destacamos, meus irmãos, e eu quero te deixar à vontade para fazer uma consideração, para fazer uma pergunta. Levante seu braço e o microfone que está com a equipe da Junta Diaconal chegará até você. Então, na nossa introdução nós destacamos, meus irmãos, que no Novo Testamento os crentes foram inicialmente chamados de discípulos. Está lá em Atos 9, verso 2. Esse texto é quando Saulo está com a carta do Sinédrio indo para Damasco para prender a cristãos. E na verdade o texto lá registrado por Lucas, o livro de Atos, vai registrar que Saulo ia ao caminho de Damasco respirando ares de morte contra os discípulos. Era assim que eram chamados os seguidores de Jesus, discípulos, que é exatamente a marca da lição anterior que nós vimos. Eu sou um discípulo. Já em Antioquia, em Atos 11, eles finalmente foram chamados de cristãos, os discípulos de Jesus. Está em Atos 11, 26. Contudo, meus irmãos, uma das figuras mais associadas para falar dos seguidores de Jesus é servo ou escravo, que são palavras no grego expressadas em duas palavras diferentes. No caso, servo, você vai ter aqui a palavra diakonai. E você tem também a palavra escravo, que já é doulos no grego. Então, John MacArthur vai dizer para nós, um grande escritor reformado norte-americano, que para o cristianismo contemporâneo, esse linguajar, ou essa expressão servo ou escravo, não passa mais de uma terminologia de escravidão. O que se fala hoje é de sucesso, saúde, riqueza, prosperidade e busca da felicidade. No seu livro, John MacArthur vai nos exemplificar que a igreja contemporânea tem fugido de se associar a estas expressões que eram originalmente a essência de ser um cristão, ser um escravo de Jesus, ser um servo obediente e fiel a quem nos salvou. Isso tem se perdido. Essa semana eu comentava com um familiar nosso, que eu ainda não vi, eu até falei aqui na igreja já também sobre isso. Eu ainda não vi nenhuma dessas novas igrejas colocar assim: catedral, leve a sua cruz. Ou então, catedral, ser cristão não é fácil. Só tem catedral da conquista, dos milagres, não é? Das coisas boas, da prosperidade. Porque não se enfatiza mais nos púlpitos de muitas igrejas as verdades do Evangelho como elas precisam ser enfatizadas. Isto é, trazendo-nos à lembrança o verdadeiro caráter de um cristão, que é ser um servo. Ser cristão, meus irmãos, é ser um escravo de Cristo, reconhecendo a Ele como seu Senhor e seu dono. Quem pensa ser cristão, mas age, pensa, pratica tudo conforme a sua própria ideia, conforme o seu próprio convencimento, não está agindo ou se comportando como alguém que pertence a Jesus, como alguém que é escravo de Jesus e que faz tudo para agradar o seu dono, que é Cristo, mas age como se fosse livre. Mas nós não somos feitos livres nele. Na realidade, a verdadeira liberdade somente nos pode ser concedida através do Filho. Está lá em João 8, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade falsa, falaciosa, que nós encontramos numa suposta vida sem Deus, na verdade, meus irmãos, como está registrado em Provérbios, é um caminho que nos conduz à ruína, é um caminho que nos conduz à perdição, mas o caminho, aparentemente de limitações, é a proteção que o amor de Deus nos garante em servirmos a Ele com fidelidade e obediência para não nos sujeitarmos ao juízo e à condenação eterna. Isso é liberdade, isso é verdadeira liberdade. Erra quem pensa, e isso aí a gente lembra lá da nossa classe de adolescentes, lá no passado, quando se falava que liberdade é diferente de libertinagem.
Libertinagem é fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser e como der na sua cabeça. Isso não é liberdade. Liberdade, ela é regida por limites, por princípios e por propósito. Ela não acontece de maneira imotivada. Então, essa palavra servo, a palavra escravo, precisam estar ou ser resgatadas na associação com a palavra cristão. Ser um cristão é ser um servo, ser um cristão é ser um escravo de Jesus, porque Ele que é o nosso proprietário e nós somos os seus fiéis servos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender aqui é o conceito bíblico de servo. O que a Bíblia nos ensina, nos explica sobre esse termo, servo? Quando nós vemos no conceito lato sensu ou generalista, nós observamos que ser um servo é ser um instrumento de Deus, é ser usado por Ele para o cumprimento da sua vontade. Sem Ele nós não somos nada, como nos diz lá a parábola da videira, né? Quando Jesus nos diz em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os agricultores, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Se estivermos fora da videira, que é Cristo, nós não somos nada. É por isso que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, tem uma expressão ilustrativa muito interessante que a nossa lição coloca aqui, que é a ideia do machado. Não é? Se você leu aí durante a semana, você também se apercebeu dessa ilustração. Diz aqui o Dr. Brangle que o machado não pode se gloriar das árvores que ele derruba, porque ele é só um instrumento, uma ferramenta. Ele não poderia fazer nada se não fosse o lenhador. Ele é quem faz o serviço, não é? O lenhador. Ele fez o machado, ele afiou o machado e ele usou o machado. No momento em que ele atira ao lado esse machado, o machado transforma-se em uma ferramenta inútil, um ferro velho. Que jamais percamos isso de vista, diz Dr. Brangle. Pense só comigo, muitos cristãos da contemporaneidade ou dos momentos atuais têm se gloriado, se louvado. Eu sou um grande pregador, eu sou um grande orador, eu sou um grande visitador, eu sou um baita diácono, eu sou um grande presbítero, eu sou um grande líder. Até uns, essas palavras estão até caindo em desuso, agora só querem ser apóstolo, bispo, arcebispo, isso e aquilo. Não é? Quando na realidade, queridos, tudo que nós produzimos de qualidades, de habilidades e de dons, nos foi concedido integralmente pela graça do Senhor. Sem ela, nós seríamos tão somente miseráveis pecadores, longe da presença de Deus e longe também da sua salvação. Mas foi Ele que fez uma obra para transformar você e também a mim, para nos fazer úteis nas suas mãos. Esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter a respeito do caráter de serviço. E existem 3 palavras, meus irmãos, no Novo Testamento, pelo menos as mais frequentes, que são associadas a essa palavra servo, que tem uma tradução aproximada da palavra servo. A primeira é diáconos, não é? Que está lá em Mateus 8,15, João 2, 5 e 9, Filipenses 1, 1. Vou pedir para o Jonas ler para a gente Mateus 8,15, depois, ver se tem alguém aqui atrás, vou pedir para a Michele ler para a gente João 2, 5 e depois 9, e o Fábio do seu lado vai ler Filipenses 1, 1. Aí estão essas palavras registradas no original grego, Mateus 8, verso 15. 8. Pode ler. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou, passou a servi-lo. Essa palavra que é diáconos, tá? No grego, serviço. Depois, João, capítulo 2, versos 5 e 9.
Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Depois o 9, verso 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Essa palavra serventes aqui, lá no episódio emblemático das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus ali manifesta o seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Então, essa palavra serventes ali também é diáconos. E depois, em Filipenses, já na carta de Paulo, capítulo 1, verso número 1, com o irmão Fábio. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Mais uma vez aí a palavra diáconos, tem muitas outras, tá, meus irmãos? A gente escolheu 3 aqui indicadas pela nossa lição, apenas para compreendermos essa aplicação que sempre está ligada da palavra diáconos a servos. Uma coisa interessante é que hoje nós temos uma compreensão mais institucional da palavra, porque nós vamos sempre associar diácono a um cargo, quando na verdade diácono, no termo aqui do Novo Testamento, é ser um servo, e todo cristão é um diácono nesse sentido mais amplo da expressão de serviço. Todos nós somos chamados, como diz a palavra de Deus, para servirmos uns aos outros. Não há por que pensarmos que o presbítero não seja um diácono, e o pastor não seja um diácono, e o crente não seja um diácono. Todos são diáconos. E o diácono é também diácono, mas também institucional, como uma função, um ofício, sendo que nós, reformados, entendemos que os ofícios permanentes são estes 3. O ministério da palavra, que é o pastor, o ministro do evangelho, é o ministério do serviço, que é a diaconia, e o ministério da presidência, ou do governo da igreja, que são os presbíteros regentes. Então nós observamos, meus irmãos, que todos nós, indiscriminadamente, somos diáconos por essência, ao sermos chamados cristãos. Todo cristão é um servo. Observe que Paulo aqui, sendo ele um apóstolo, também se identifica, logo no começo, o destaque aqui do verso 1 de Filipenses 1, não é quando ele diz no final, inclusive bispos e diáconos. Está aqui a palavra diácono também. Mas a primeira vez que ele cita aqui nesse versículo é no início, quando ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nem Paulo e nem Timóteo eram, no quesito eclesiástico, diáconos. Um era apóstolo, o outro era pastor em Éfeso. Mas ambos aqui se autodeclaram servos, diáconos por essência, chamados pelo Senhor para servirem a Cristo Jesus. Por isso eles dizem a quem eles estão servindo: servos de Cristo Jesus. A palavra diácono, meus irmãos, significa servir à mesa, no contexto aqui no contexto bíblico. Refere-se no Novo Testamento, em algumas ocasiões, àquelas pessoas que serviam às mesas, um garçom, mordomo. E essa palavra tem se perdido também, está muito associada ao caráter cristão, de mordomia, de serviço, não apenas ao Senhor, como aos nossos irmãos e também à criação, no cuidado. Ele é usado também para descrever o ofício da igreja, como vimos aí em Filipenses 1:1, no finalzinho, quando ele cita que lá na igreja de Filipos haviam bispos. Aqui no contexto bispos são pastores, tá? E também diáconos. Então existiam já ali em Filipos servos que oficialmente eram chamados diáconos, no contexto de um cargo, sim. E Paulo também usa essa expressão para identificar um ministro de Deus, encarnando o significado da palavra diácono. Por quê? Cristo veio ao mundo para servir, para dar a sua vida em favor de muitos, como está no texto que nós lemos inicialmente lá em Mateus. Mas ele diz aos seus discípulos: no meio de vós, eu sou como quem serve.
está em Lucas 22, 27, João 13, 13 a 15. A primeira expressão que nos ajuda a entender, meus irmãos, essa característica de um verdadeiro cristão é a palavra diáconos, que significa isto: alguém que serve, alguém que está disposto. O garçom também era alguém que estava diligente, ele precisa estar atento às necessidades do seu público. O cristão está sempre atento, ele está sempre observador do contexto ao seu redor. Ele não passa ileso dos detalhes, ele observa, ele está pronto sempre ao serviço. Uma outra palavra, meus queridos irmãos, que também define no Novo Testamento esse conceito bíblico do servo, é a palavra escravo ou doulos. Ela é referida lá em 1 Coríntios 7, 21 e 22 e também em Romanos 6, 16. Vou pedir aí para o presbítero Oswaldo ler para a gente carta aos Coríntios, capítulo 7, 21 e 22, e a Regiane vai ler para a gente Romanos 6, 16. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, 21 e 22. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nas duas oportunidades você tem a palavra aí, às vezes até traduzida como servo, por isso engloba esse conceito, é a palavra doulos, que é escravo. Então, um verdadeiro cristão é um escravo de Cristo. Significa alguém que é diferente de alguém que é livre, ou seja, que faz o que quiser sem precisar prestar contas a ninguém. Erra quem pensa, meus irmãos, um falso evangelho tem rodeado as nossas redondezas, não é? Com perdão da redundância, mas para apresentar um falso Cristo, um Cristo permissivo, um Deus que tudo deixa, que não se importa com os pecados, quando a Bíblia é clara em nos advertir, como lemos lá na parábola do servo mau e do servo bom e diligente, de que de tudo que fizermos ao Senhor prestaremos contas. Ah, pastor, mas Jesus me salvou pela graça, eu já estou selado com o Espírito Santo e não há nada que vai me afastar da sua presença. É verdade, você tem toda a razão, meu irmão, mas isso não vai te excusar de no último dia ter a sua vida passada a limpo diante do Senhor e dos seus justos servos no juízo final. Haverá prestação de contas. Nós vamos prestar contas de tudo que fizemos diante do Senhor, porque somos escravos, pertencemos a Ele. Ser um escravo, meus irmãos, é você não ter mais vontade própria, mas viver para realizar a vontade do seu dono, do seu Senhor. Nos Estados Unidos da América, por uma questão às vezes até de vocabulário, eles evitam usar a expressão Deus como gods, porque existe uma aplicação às vezes estapafúrdia de ridicularizar quando inverte-se a palavra e fica cachorro, dog, se você inverter gods. Então eles usam muito mais, os reformados, os cristãos genuínos da América do Norte, a palavra lords, que significa Senhor, com L maiúsculo no caso, como nós aqui também usamos. E essa palavra, penso eu, particularmente, ela enfatiza muito mais quem Ele é e quem nós somos. Quando nós dizemos Deus apenas, isso não está errado, tá? Você não precisa parar de chamar o Senhor de Deus também. Mas tem uma implicação mais espiritual. Quando a gente fala Senhor, existe uma implicação muito mais relacional tua com o Senhor, porque
quando dizemos que Ele é o nosso Kyrios, no grego Senhor, era assim que os primeiros cristãos assumiam uma sentença de morte, quando os soldados romanos, quando deflagrou-se a grande perseguição contra os cristãos, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Então, a grande pergunta que se fazia aos cristãos era quem era o seu Kyrios, o seu Senhor. E eles tinham que dizer César para escapar da morte, mas os que se mantinham fiéis diziam: Cristo é o meu Kyrios, Jesus é meu Kyrios, é o meu Senhor. E iam para as arenas serem dilacerados pelos leões e pelas feras. Dizer Senhor é também dizer não apenas que Ele nos governa, mas que nós estamos submetidos à sua vontade, e por isso não somos libertinos, não somos livres na nossa própria concepção, somos feitos livres nele, porque somos escravos de Cristo. Aplica-se essa mesma expressão de doulos, de escravo do Senhor, a grandes e eminentes personagens da Bíblia, como por exemplo Moisés, como por exemplo os profetas, os apóstolos e os adoradores de Deus e ministros de Cristo. Você vê lá em Apocalipse 15, verso 3, abra aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, verso de número 3. Essa expressão também é associada a ele, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Aqui é doulos. Moisés era escravo. Veja também em Apocalipse, no capítulo 10, no verso 7. Apocalipse 10, verso de número 7, diz aí: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Doulos, os profetas eram associados aqui como escravos. Moisés, os profetas, também lá em Romanos, capítulo 1, verso de número 1, veja aí na sua Bíblia o que nos diz a carta de Paulo, Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo se chama doulos de Cristo, escravo. E também lá na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 1. Vamos ver outro apóstolo também se intitulando escravo. Segunda carta de Pedro 1, verso 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo, escravo, doulos, é a palavra aqui aplicada. Então, Moisés é associado em Apocalipse a um escravo de Cristo, de Deus. Os profetas também em Apocalipse são associados a escravos, os apóstolos a escravos, os adoradores de Deus, como nós somos, também são associados. Apocalipse, capítulo 7, verso de número 3, diz assim o texto: dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os adoradores, os 144 mil, na linguagem simbólica do povo de Deus reunido no tempo do juízo, são aqui chamados de servos do nosso Deus, escravos. Aqui também a palavra é doulos. E finalmente, meus irmãos, os ministros de Cristo, os pastores, são também associados a escravos. Efésios capítulo 6, verso de número 6, diz assim, Efésios 6, 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Doulos também, aqui é a expressão em 1 Timóteo 2, verso 24, também Paulo fala ao pastor de Éfeso, Timóteo, o seguinte, 1 Timóteo 2, verso 24.
aqui, verso 7, na verdade, meus irmãos, perdão. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade, e quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade, até o verso 8. Então, observe que as referências que são usadas no Novo Testamento para nos associar à dependência do serviço de Cristo estão também associados não apenas ao serviço diaconal no contexto do crente, mas também a sermos pertencentes, escravos da vontade do nosso Senhor. Também uma terceira expressão que é usada, meus irmãos, para referir-se ao conceito bíblico de servo é a palavra ministro, que é hyperetes. Esse U aqui é a palavra grega upsilon, não é? Que parece o Y, mas é upsilon. E ele tem uma fonética um pouco diferente, parece um I. Então está uperetes, mas é hyperetes. E aí está então na expressão do texto de Atos 26, 16, quando Paulo fala aos pastores, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 26, no verso de número 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Na realidade, quando Paulo aí, ele está fazendo sua defesa perante o rei Agripa, então ele se autoproclama ministro, aí a palavra ligada ao serviço no contexto do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 4, verso de número 1, nós vemos também Paulo referindo-se a essa característica. 1 Coríntios 4, verso 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, note, meus irmãos, que ser um ministro também está ligado ao conceito bíblico de serviço. Essa palavra hyperetes, no Novo Testamento, significava ser um remador. Interessante, eram aqueles escravos que ficavam na parte de baixo, como a gente chama no convés, né, dos barcos, remando. Era esse tipo de escravo que remava ali. E ele remava sob uma direção, sob um comando do seu dono, do seu senhor. Era aquele marinheiro que estava no porão dos navios. E essa é a palavra que o Novo Testamento associa a ministro. Olha só que interessante. É um remador, alguém que está num trabalho desgastante, não é? Um trabalho que exige vigor e que também não pode ser mudado. Ele não pode remar ao contrário, senão ele vai prejudicar toda a embarcação, o caminho que ela está seguindo. O pastor, o ministro, da mesma forma, o servo de Deus, está ligado a uma direção que é a palavra de Deus que o dá e é o Espírito Santo que o capacita para fazer isso. Não pode ele passar do dia para a noite a inventar uma nova forma de ser igreja, de servir ao Senhor. Ele tem que ser cativo da direção que lhe foi dada, que é do Senhor, que é da sua palavra. É um marinheiro, é um remador, um subordinado. A ideia é que é sempre servir sob a direção de outra pessoa e sempre numa posição inferior. Alguém certa vez reclamou com um pastor, não o nosso, nem comigo, na saída de uma igreja. Essa história nos foi contada no seminário, e dizendo assim: pastor, eu não concordei com nada do que o senhor pregou nessa noite. E o pastor, com muita sabedoria, responde àquele irmão: meu irmão, então você acaba de afirmar que você não concordou com nada do que Deus tem dito para a sua vida, pois nada preguei além da palavra de Deus. Quando se prega a palavra de Deus, quando se prega o que a palavra de Deus ensina e nos orienta, o pastor, ele desce de um púlpito todas as semanas, tranquilo, sem medo de agradar ou desagradar, porque ele cumpriu a vontade do Senhor. E aqueles que se confrontam com isso que foi dito, vão saber que estão se confrontando com o que a palavra de Deus diz. Agora, se eu subo num púlpito da igreja, todo domingo, para falar
histórias da minha cabeça, para contar minha experiência de vida e não aplicar o que a palavra de Deus tem a dizer à igreja do Senhor, aí eu estou me submetendo a esse tipo de discordância, a críticas desse sentido, porque aí eu não estou pregando a palavra do meu Senhor. O pastor, o ministro, ele está ligado a entregar uma coisa que não é dele. O cardápio já está aqui. O meu trabalho é, como na característica que nós vamos ver hoje, que estamos vendo hoje, de um cristão, é ser um servo. O servo serve, o servo não cozinha, ele não faz a comida que vai ser entregada, que vai ser entregue. Cristo já nos forneceu a sua palavra, nós somos apenas despenseiros, mordomos, servos. E o cristão, de uma maneira geral, não apenas o pastor, tem esse dever de ministério, de entregar o que já lhe foi entregue a outras pessoas também, no contexto que vimos na semana passada de fazer discípulos. No seu livro Escravo, John MacArthur vai nos convidar a considerar 5 paralelos dessa palavra servo no Novo Testamento, no contexto bíblico e também considerando a escravidão do primeiro século, onde o Novo Testamento foi escrito. A primeira palavra é propriedade exclusiva. O escravo, ele era de propriedade exclusiva do seu dono. Não existia escravo compartilhado. É por isso que Jesus disse: não podereis de forma alguma servir a 2 senhores, pois se servir um, está aborrecendo o outro. Por isso não podemos ser servos de Deus e amigos do mundo, pois automaticamente, ao sermos feitos amigos do mundo, somos feitos inimigos de Deus. O servo é de propriedade exclusiva. Nós fomos, meus irmãos, comprados por Jesus, pelo seu sangue, retirados da vida de pecado, para em Jesus sermos feitos escravos, mas agora da justiça. Isso significa que nós não podemos nos libertar, nós não podemos, nem que quiséssemos, nos desagarrar da sua graça, da sua justificação. É isso que significa ser um escravo da justiça. O seu amor, a sua salvação é plena, eficaz e perfeita, mas de tal maneira que nem sequer nos é permitido sair dela. Ele nos fez justos e nos manterá assim até o dia do Senhor. Aconteça o que acontecer. Nós somos e seremos exclusivo e eternamente dele. Pertencemos a ele. Essa é a primeira característica desse paralelo que John MacArthur apresenta. O escravo, ele é exclusivamente de propriedade do seu dono, e nós somos e pertencemos a Jesus. A segunda é a submissão completa. O escravo é totalmente submisso. A posse de um escravo exige a obediência do possuído. Nós não podemos dizer que somos escravos de Cristo se obedecemos a outros senhores, ao dinheiro, à família, ao casamento, à vontade da carne. Nós somos escravos se nos submetemos totalmente ao nosso Senhor, obedecendo totalmente a Ele, ou seja, a sua vontade. E a sua vontade está onde, pastor? Você me perguntar, eu queria tanto saber a vontade de Deus. Está na palavra. Nela encontre o alimento todo dia e você vai com toda certeza agradar ao teu Senhor. Terceira marca aqui, devoção singular. O escravo do primeiro século, como diz aqui John MacArthur no livro Escravo, ele tinha uma devoção, um alvo principal na sua vida, que era agradar o seu Senhor, era fazer o desejo do seu Senhor. Nós devemos viver, meus irmãos, também para agradar o nosso Deus, para agradá-lo, para fazer aquilo que agrada a Ele. Você tem se preocupado na sua vida, quando você compra, quando você vende, quando você acorda, quando você dorme, quando você trabalha, em viver uma vida que agrade o seu Senhor, em viver uma vida que traga felicidade ao teu dono, ao teu Senhor? Sabe quando você está trabalhando num lugar e você deseja adquirir, não é bajulação que eu estou falando não, tá? É você fazer um bom trabalho e ser reconhecido pelo teu Senhor. Não espere reconhecimento, mas Deus, Ele vai ter deleite, felicidade no servo que é obediente, no servo que age com fidelidade, com lealdade à doutrina da palavra de Deus. Também uma quarta marca é a dependência total.
O escravo do primeiro século, ele era dependente de tudo do seu senhor para viver: roupa, bebida, comida e também do próprio serviço. Como servos de Cristo, nós somos dependentes de tudo do nosso Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada, e todas as nossas necessidades só podem ser supridas em Cristo. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde tem se aumentado a perspectiva de vida, tem se aumentado a qualidade dos serviços ofertados à população, embora com ainda muitas precariedades, é fato, inegável. Mas hoje também é inegável, se vive muito melhor do que se vivia antes, em alguns quesitos. Por exemplo, a alimentação não é um deles. Hoje se come muito pior do que se comia anteriormente, não é? As pessoas têm padecido de doenças relacionadas à alimentação muito mais do que antigamente, pois as comidas hoje têm sido muito industrializadas. Isso é um fato também. Mas, por exemplo, hoje já se tem curas para doenças que antes nem se pensava em ter tratamento, ter cura. Hoje a pessoa recebe um diagnóstico de câncer e ela consegue ter muito mais esperança do que tinha 50 anos atrás, não é verdade? Quantas pessoas você conhece no teu convívio diário que já venceram câncer? Muitas. Não é? Eu tenho uma avó, por exemplo, a mãe do meu pai, reverendo Elcio, que vai fazer esse ano, se Deus permitir, 90 anos, e já teve câncer de mama e venceu e superou. Nós temos pessoas aqui na igreja que também têm familiares, pessoas queridas que venceram, não é? Então, mas por que existe essa possibilidade hoje? Porque a ciência avançou, evoluiu, mas mesmo assim, meus irmãos, nós precisamos entender que ainda precisamos do Senhor. Há uma falsa sensação de autossuficiência. A medicina, a ciência, a economia, as coisas melhoraram tanto que eu não preciso mais do Senhor. Mas um verdadeiro servo de Deus sabe que se Deus não nos concede a saúde, se Deus não nos concede o ar que respiramos, se Ele não nos dá vigor para levantar, para viver, nós não vamos poder fazer nada de útil. E é por isso, enganchando com o que eu vinha falando antes sobre o avanço da medicina, é que nunca se teve tanta resposta, mas ao mesmo tempo tanta dúvida da humanidade. Eu falei em um sermão há pouco tempo atrás sobre as altas taxas de suicídio que alarmantemente temos convivido no nosso tempo atual. Depressão, problemas emocionais, tudo isso decorrente de quê? Uma das razões, né? São muitas, né? Questões, traumas, experiências negativas do passado que são introjetadas na consciência humana, na psique, mas principalmente porque as pessoas têm trazido para si, isso se chama ansiedade, foi uma coisa recriminada por Jesus, trazer para si um senso de responsabilidade e pressão por fazer tudo, por conseguir tudo. E Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão vestir, comer, beber, porque o vosso Pai que está nos céus veste com beleza palaciana, referindo-se a Salomão, os lírios do campo, dá de comer aos pássaros do céu, às aves do céu. Por que não faria para vocês que são filhos, são amados por Ele? Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que você vai ficar dormindo, que a tua geladeira vai miraculosamente aparecer cheia, né? Você tem que trabalhar, você tem que dar duro, mas a cada dia basta o seu mal. Não viva ansioso, tenha dependência. Isso é uma atitude de quem é um escravo de Cristo. E em quinto lugar, a referência que também John MacArthur nos apresenta é a responsabilidade pessoal. O escravo teria que prestar contas daquilo que seu dono lhe deu para tomar conta ou para fazer. Se o Senhor disse para o escravo: você vai arar 100 metros aqui da plantação, e no final do dia ele vai cobrar para saber se foi feito mesmo. Deus tem nos dado responsabilidades, queridos. Ele não chama ninguém para vir para a igreja para ficar sentado no banco. Todos nós temos diferentes dons dados por Ele para o serviço. Ele vai nos cobrar. Ele vai perguntar: Jonathan, o que você tem feito com os dons que eu te dei? Ele vai perguntar: e você, Max? Como é que está aquele legado, aquele pedaço de metro ali que eu te dei para você cuidar para mim? Está dando fruto? Está cuidando? O escravo, na concepção aqui de John MacArthur, ele tem uma responsabilidade. Essa palavra é maravilhosa, nos ajuda a entender, meus irmãos, que o trabalho de Deus, a obra de Deus, nos exige também compromisso.
Temos responsabilidade. Por quê? Porque um dia estaremos diante dele prestando contas de todos os nossos atos. Microfone aqui para o Max, para fazer um comentário. Um dia estaremos diante dele. É o que está lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, quando nos diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10, quando diz Paulo assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pode falar, Max. Associando a que você estava falando sobre a questão das placas, né? De igrejas, e é difícil venha a ser escravo de Cristo, talvez, né? Eu acho que é tipo de pregações como esta que talvez não aguça, né? Não chama de fato as pessoas para essa questão. E também eu acho que a pastor Gabriel, a visão que a gente tem a questão, pano de fundo que nós temos de escravidão, da questão da dor, do sofrimento, né? Daquela questão do ser tirano, né? Com o escravo, que leva a gente a ter uma visão talvez errada referente ao nosso Senhor. Porque essa visão de escravo somente como Senhor, como um tirano, a gente esquece que a palavra do Senhor diz assim: se tendes provado que o Senhor é bom. Então, quando a gente começa a provar, entender e conhecer que o Senhor é bom, então o nosso Senhor, Ele é bom, nós começamos a ter um relacionamento com Ele diferente do sentido de escravo, do sentido de cuidado, do sentido que nós estamos estudando agora ali, ó. A submissão ao nosso Senhor já vai ser de maneira boa, não é aquela pesar, né? A devoção que vamos ter a Ele, a dependência de depender dEle, que nós somos dependentes dEle, se nós pertencemos a Ele, né? E essa responsabilidade pessoal que vai fazer a gente corresponder de fato ao seu senhorio. Então, acho que quando a gente prova que o Senhor é bom, nós começamos a entender melhor a visão do ser escravo. Max, muito importante isso que você falou, porque, pense comigo, não existe, é isso que a Bíblia nos apresenta, não existe a possibilidade de você não ser escravo de alguém. Você vai ser escravo de alguém. A questão é, você vai ser escravo do mundo ou de Cristo? Na escravidão do mundo, você só tem, como você falou, opressão, falsas esperanças, perda, juízo, condenação, morte, que é o salário do pecado. Mas em Cristo, Ele nos faz amigos, nos faz sentar à sua mesa, nos dá sua misericórdia, nos nutre com habilidades, com dons e nos faz ser novas criaturas, nos dando ainda, que a primeira coisa mais importante, a vida eterna. Você vai ser escravo de alguém, não adianta. Todos nós vamos ser. É isso que Jesus está repassando, e também Paulo lá em Romanos, no texto que lemos, Romanos 6, falando para a igreja, para os cristãos e para nós, para que entendamos, meus irmãos, que não há possibilidade de não sermos servos, ou vamos servir ao mundo, mesmo que digamos que não, eu não sirvo ao pecado, eu não quero servir a Deus, mas eu não vou servir a ninguém. Ao momento que você não vai servir a Deus, você automaticamente vai servir o mundo, vai servir teu ego, vai servir tua vaidade. Não tem outra alternativa. Esse é o conceito bíblico de servo, meus irmãos. Diáconos é também ministro, e é também, como vimos anteriormente, a expressão verdadeira de quem é um escravo. É um servo, é um escravo, é um ministro. Diáconos, doulos, operetes, expressões que nos ajudam a entender o conceito bíblico de servo. Em segundo e último lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que existem princípios de serviço entre os servos de Deus. Tá, pastor, já entendi o que é ser um servo, mas como? O que o servo tem que fazer? E nós vemos no texto que nós lemos originalmente, do pedido da mãe de Tiago e João para Jesus sobre os assentos. A gente aprende também com esse texto, em primeiro lugar, que a igreja não está imune à soberba. Interessante que esse texto, vamos voltar lá para Mateus 20, de 17 até 28, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, Mateus capítulo 20, versos 17 até 28,
E aqui nós vemos logo no começo, nos versos 17 a 19, Jesus mais uma vez predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Então ele diz para nós, caminhando para Jerusalém, ele estava ali para cumprir a sua missão e diz aos seus discípulos: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Tinha sido já a terceira vez que Jesus falava para os seus discípulos sobre a sua morte. A pregação de Jesus, o ensino de Jesus, a doutrina que tinha passado aos seus discípulos, repetidamente falava de morte, falava de cruz, falava de um propósito da eternidade que estava na expiação do Filho de Deus em favor deles, mas também apresentava automaticamente e simultaneamente a ressurreição. Mas eles estavam pensando ainda na sua mente em um reino terreno, em uma libertação da opressão romana. Jesus não veio para esse propósito, ele veio para salvar uma opressão muito maior, que era a opressão do pecado, a opressão da morte sobre os seus filhos. E então, aqui chega uma oportunidade, um pedido pretensioso, como vimos lá no nosso sermão sobre o encontro de Jesus, neste encontro com a mãe de Tiago e João e com esses dois servos, que pretensiosamente ou de uma maneira curiosa pedem a ele para serem então colocados como os ministros do reino terreno de Jesus, sentando um à direita e o outro à esquerda, como os maiorais, como ele diz aqui no texto. E a gente aprende aqui, meus irmãos, a primeira coisa é que a igreja não está imune à soberba. Essa mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, se dirige a Jesus fazendo esse pedido estranho, que no reino dele, quando viesse, um sentasse à esquerda, o outro à direita. A primeira coisa que nos mostra aqui esse relato, esse texto, é que havia uma discussão entre todos os discípulos, não apenas entre Tiago e João, sobre quem seria o maior no reino de Deus, não é? Isso aí nos é apresentado no texto paralelo, lá de Marcos, capítulo 9, verso 34. Não era apenas Tiago e João que estavam ali discutindo quem seria o maior. Eles tiveram coragem, entre aspas, de ir até Jesus para fazer esse pedido. Olha, a gente quer servir, mas com destaque. Eu quero assentos. Quero ser reconhecido como que está o teu braço direito e o teu braço esquerdo no teu reino. Imaginando Jesus como um imperador, como um governante humano. E até mesmo na última ceia, indagavam-se ali, quando Pedro foi avisado por Jesus de que a sua soberba também o levaria à queda, anunciando a ele que seria também quem o trairia. Então, meus irmãos, isso é uma coisa que nos chama a atenção. Muitas vezes, como aqueles 12, nós estamos bem pertinho de Jesus. Nós estamos caminhando junto dele, vendo os seus milagres acontecendo nas nossas vidas, a transformação que ele tem produzido em nós. Quando eu digo milagres, queridos, imagine você todo dia levantando do seu travesseiro, da sua cama, e respirando, isso é um milagre de Deus. Todo dia você encontrando domínio próprio, sabe? Quando você é confrontado e engole o choro e segue adiante, ali você sente Cristo trabalhando no teu coração, te fazendo parecido com Ele. São coisas simples, mas que no dia a dia nos enchem de vigor espiritual. E mesmo assim, aqueles ali também, com seus olhos vendo o Mestre, em alguns diferentes momentos da sua trajetória, também estavam cativos da soberba, da vaidade. Temos que ter vigilância com isso, como também os 12 ali foram sendo aperfeiçoados no curso do seu apostolado. Eu costumo sempre dizer que você tem 2 Pedros. Você tem o Pedro de antes da ressurreição e você tem o Pedro de depois da ressurreição. O Pedro de antes da ressurreição era o afoito, era o presunçoso, né? Muitas vezes até arrogante. E o Pedro de depois da ressurreição é o Pedro de João 21, lá na praia, totalmente tomado pelo medo, e onde Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas?
Ele, Senhor, sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Ele, mas Pedro, apacenta minhas ovelhas. E de novo pergunta, Pedro, tu me amas? Ali é o Pedro está quebrado. É o Pedro que negou, é o Pedro que está em descrédito com os demais apóstolos, porque agiu com soberba. Senhor, de modo nenhum te levarão para a cruz. Se for preciso, nós mesmos iremos contigo. A primeira coisa que eles fizeram quando Jesus foi preso em Getsemane foi fugir, se esconder. E quando acharam ele ainda, que ele estava acompanhando para ver o que iam fazer, com o seu mestre, ele é confrontado por alguns dos guardas. Tu não era aquele que andava com o Nazareno? Eu não, nunca vi. Soberba, que toma rapidamente o coração se não estivermos vigilantes. Nós vemos também, meus irmãos, que precisamos considerar o que Jesus tinha dito em Mateus 19, 28. Vamos ver o que diz o texto? Mateus capítulo 19, verso 28. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa ideia aqui que estava na mente deles, parece muito desarrazoado eles surgirem com essa coisa de sentar um à esquerda e o outro à direita, mas aqui está diante de uma promessa que foi mal interpretada por eles. Tiago e João queriam ocupar esses 2 tronos ao lado de Jesus, porque tinha um raciocínio político na elaboração dessa pergunta. A mãe de Tiago e de João era Salomé, segundo nos dá conta a palavra de Deus em Mateus 27, 61 e em Marcos 15, 40 e 41. A mãe de Tiago era Salomé, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Então eles eram quase que parentes ali, primos, né? De segundo grau. Era Salomé uma daquelas mulheres que serviam e seguiam a Jesus também no seu ministério, como também Maria Madalena, como também outras mulheres ali que foram mudadas e transformadas por Jesus. E eles usam essa figura materna de Salomé, da sua mãe, para fazer um pedido. Com certeza eles chegaram e, mãe, quebra esse galho aí para a gente, fala com o mestre, para que ele conceda esse privilégio para a gente, um sentar à direita, o outro sentar à esquerda. Pensavam que Jesus, pela grande consideração que tinha com a mãe deles, Salomé, jamais lhe negaria esse pedido, mas também na igreja há muitos que por orgulho estão mais preocupados com cargos, com posições, com destaques, do que com realmente servir. Mesmo que isso não traga louros, não traga implicações que sejam recompensadoras do ponto de vista da projeção social que isso vai te dar. Os agentes silenciosos de Deus. Eu dizia para um irmão umas semanas atrás que as pessoas chegam aqui na igreja e vê as coisas arrumadinhas, vê tudo prontinho, tudo legal, mas não imagina quanto trabalho isso dá durante a semana para os irmãos e irmãs abnegados que dedicam as suas vidas para servir, para cultivarem um bom ambiente para louvarmos e adorarmos o Senhor na congregação. Irmão Marcos, quer fazer um comentário aí? Bom dia. Pastor, o senhor comentou essa questão em uma da parte que ele vai negar a Cristo. Acho que é a terceira vez que ele vai negar a Cristo. E um dos acusadores vai falar para ele assim: verdadeiramente você é um deles. Você fala que nem eles. Então a gente vê isso e aí Pedro vai e nega Cristo novamente ali. Então a gente vê que tem muita pessoa hoje na igreja que fala que nem um crente, tem o comportamento de um servo de Deus, mas não é um servo de Deus. A gente lembra do relato que Jesus vai nos falar, né? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu lhe peço? Então é algo que a gente tem que ter consciência mesmo, que a gente vê que tem muita gente que só tem o exterior de cristão, de servo, mas o interior é totalmente voltado para o mundo, né? Muito bem lembrado, meu irmão, é verdade. Então, o orgulho, como diz Matthew Henry, é um pecado que mais facilmente nos persegue. Lembram alguns teólogos que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados, porque é pensar, eu posso fazer, eu quero, eu vou fazer. É o orgulho.
ele nos leva a cometer uma série de outros pecados, e é o mais difícil de ser limpo, de nos livrarmos. É uma santa ambição lutar para ultrapassar os outros na graça. Isso é bom. Eu quero ser mais santo, eu quero ser mais temente ao Senhor, isso é ótimo. Mas é uma ambição pecadora cobiçar, ultrapassar os outros em pompa e grandeza. Eu quero ter mais carros, eu quero ter mais casas, eu quero ter mais posses do que os outros. Isso é o orgulho gritando, e também pode estar dentro da igreja, como vimos aqui, Tiago e João. João que era o discípulo amado de Jesus, o apóstolo querido pelo Senhor. E também Tiago ali, ambos tomados pela ambição, pela soberba. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que, irmãos, nós, primeiro, não podemos estar submissos à soberba para sermos servos verdadeiros do Senhor. Em segundo lugar, vemos que a soberba humana nos leva a ter uma visão errada da igreja. Agostinho afirmou certa vez que o orgulho transformou anjos em demônios. Olha que interessante, muito bem lembrado por Agostinho de Hipona. Quando nós observamos o primeiro pecado que levou à queda de uma terça parte dos anjos, foi o orgulho, o desejo de se assentar acima do trono de Deus, ali convocados por Lúcifer. Os discípulos não sabiam nem o que estavam pedindo para Jesus. Isso mostra, meus irmãos, que esse pedido deles, de sentar uma à direita, outra à esquerda, estava recheado de uma visão errada sobre o reino de Deus, sobre a igreja do Senhor. Os discípulos não estavam vendo o reino de Deus ainda, ou a igreja, como algo de natureza espiritual, mas estavam vendo o reino de Deus, o reino de Cristo, como algo de natureza política e terrena. E Jesus lembra a eles que uma oração que pede glória, mas também pede sofrimento, uma não existe sem a outra. Ou seja, eu quero me assentar, mas não quero tomar o cálice. E eles disseram, poderemos, vamos tomar também esse cálice. Mas não era o cálice que eles estavam pensando. Imaginavam eles o cálice de um banquete. E Jesus estava falando da sua cruz, do seu sacrifício. Esse era o cálice. Ele antecipa aqui o martírio de Tiago, registrado lá em Atos 12:12, e também o desterro de João na ilha de Pátimos. Em Apocalipse 1:9 vemos esse registro. Ambos beberiam sim o cálice do sofrimento pelo amor a Cristo. Mas quanto às posições de honra na glória no seu reino futuro, tudo seria determinado pelo seu Pai, sem nenhuma interferência do Filho. Andrew Murray diz que a verdade é esta: o orgulho deve morrer em você, ou nada do céu poderá viver em você. A soberba, esta aí por trás, não pode estar associada a quem é um servo, visando destaque e posições, porque isso nos traz uma visão errada da igreja, do reino de Deus. Ser um pastor porque a pessoa deseja estar na frente, tem esse desejo, já explica muito sobre ele não entender o que é um ministério, não é? Uma das coisas que mais rodearam o meu coração durante todos os anos de preparação ministerial, até chegarmos aqui, foram situações voltadas ao peso, à responsabilidade, ao desgaste, à luta constante, espiritual e terrena, que cercam a vida de um ministro do Evangelho. Em nenhum momento pensei, poxa, vai ser muito bom ser pastor de Janeiro, porque eu vou ganhar milhões, vou ficar muito rico. Ou então, vai ser muito bom, porque eu vou estar sempre em evidência. O peso é muito maior do que qualquer outra coisa que possa nos trazer a título de reconhecimento, circunstâncias terrenas. É dormir com a cabeça no travesseiro toda noite, pensando em 80, 90 pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Não é nada fácil, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque é o Senhor que nos guia, é Ele que nos sustenta para isso. É ter visão certa, ansiar o ministério, ansiar o presbiterato, ansiar o diaconato, ansiar qualquer cargo de liderança na igreja, pensando apenas no bônus, em você estar na frente, em você poder ter a palavra, em poder você estar em evidência. Isso é tudo de errado que você tem entendido a respeito do reino. É entender primeiro o cálice, é o sacrifício,
o que eles não tinham em mente. Eles não pediram primeiro: Senhor Jesus, nos permita que quando chegar o teu reino, nos dê a possibilidade de beber do cálice que tu vais beber. Eles pedem primeiro a cadeira, depois o sacrifício, sem mesmo saber do que se tratava. Em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja não é uma empresa. A igreja, ela foi formada por Jesus, e Jesus chamou seus discípulos para uma conversa particular, lhes dizendo no texto que lemos aí, versos 25 a 27, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Porque para Jesus, a igreja dele é diferente das outras instituições. Não é uma empresa, não segue o exemplo do mundo, de meritocracia. A igreja é uma comunidade de serviço, e é uma diferença que fica clara quando você vive a igreja de verdade, de fato e de verdade. Você não é um consumidor, você é um servo. Você não veio para ser servido, mas para servir. O servo tem deveres, o consumidor tem necessidades. É diferente. É muito diferente. Jesus é o Senhor, e quem o segue são seus servos e seus discípulos, não apenas admiradores, como temos visto muito nos dias atuais. E em último lugar, meus irmãos, Jesus é o nosso modelo de serviço. Aqui tem 3 coisas ligadas à soberba, e uma ligada à referência. A soberba não pode nos tomar, e ela tem que ser objeto do nosso cuidado. Por isso, a igreja não está imune a ela. Precisamos cuidar para que isso não seja também um arrebatador, um assaltante do nosso coração. A soberba. Depois, ela pode nos levar a ter uma visão errada da igreja, como Tiago e João tiveram aqui também, a respeito do reino de Cristo. A igreja não é uma empresa vinculada a méritos pessoais que vão nos fazer sermos promovidos. A nossa promoção importa em mais serviço. É por isso que Jesus diz aqui, no texto que lemos lá em Lucas, no início da nossa devocional, para dizer da parábola lá, que a quem muito é dado, a muito será exigido. É diferente. Numa empresa, quando você vai crescendo de posição, você trabalha menos. Na igreja é diferente. Quanto mais você sobe escalas ou posições, se é que a gente pode chamar assim, ela não é vertical, é horizontal, mas conforme você vai ganhando mais liderança, mais autoridade, mais responsabilidade, mais trabalho ainda fica sobre você, e mais exigência. Mais exigência. Não tem jeito, é diferente, não é empresa, é o reino de Deus. E agora falando de referência, meus irmãos, Jesus é o nosso principal modelo. Aqui ele diz no verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o nosso exemplo a ser seguido. Primeiro, isso é um título. Quando ele fala o Filho do Homem, aparece 80 vezes no Novo Testamento, e é usada para indicar Jesus na sua humanidade perfeita. Enfatiza-se aqui. Muitas vezes Jesus é associado ao Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E isso refere-se aqui à sua natureza divina, ele sendo 100% Deus. Mas quando se fala Filho do Homem, essa expressão é usada claramente para indicar a humilhação de Cristo, como referida lá em Filipenses 2, 5 a 11. É a encarnação, o grande mistério da encarnação, onde Deus se fez homem para levar sobre si a nossa maldição, o nosso pecado. Cumpre também com isto a profecia de Daniel 7, 13 e 14. Esse título é a referência que nós temos também de buscarmos em Cristo o modelo de servo. Eu ouço muitos cristãos dizendo o seguinte: pastor, eu não consigo imitar a Jesus porque ele era Deus. Mas esquece quem diz isso, que Jesus era homem também. Ah, pastor, mas perdoar o meu inimigo é muito difícil. Jesus conseguiu porque ele era filho de Deus. Ele era filho do homem também. Não use isso como desculpa. É mais falso do que você pode imaginar. Assim como imitá-lo na sua humanidade é mais plausível, é mais possível do que você possa imaginar.
e somente é possibilitado na nossa vida com o auxílio do Espírito Santo. Nós conseguimos sim imitá-lo, mesmo nas coisas mais difíceis e desafiadoras. E também aqui com isso, nos apresentando a Ele próprio como um grande modelo, Jesus nos mostra um propósito, que é servir. Se Deus, sendo feito homem, na pessoa do Filho, veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos, onde estamos nós quando dissemos que os servimos? Para sermos servidos ou para também dar as nossas vidas em resgate por muitos? O serviço que ele veio fazer, que ele diz aqui, meus irmãos, foi morrer em nosso lugar. Trata-se de uma expiação substitutiva. Ele morreu não por morrer, ou como um mártir. Ele morreu em teu e em meu lugar. Foi uma morte de substituição. Aqui no texto ele diz que essa morte não foi por todos. Ele não morreu para dar a sua vida por resgate de todos, mas de muitos. Isso já nos mostra uma doutrina reformada, basilar, fundamental, que nos ensina que a expiação não é universal, ela é limitada. Jesus morreu pelos seus, não morreu pelo mundo inteiro. Está lá em Mateus 1, 21. Em João 10, 11 e 15, ele dará a sua vida pelas suas ovelhas. Também em Efésios 5, 25, seu sacrifício é pela sua igreja. E também pelos eleitos de Deus, como está lá em Romanos 8, 32 a 35. E segunda coisa, essa expiação, o propósito do seu serviço, que era morrer, é uma expiação voluntária. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, e não porque o obrigaram. Ele deu voluntariamente, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Ele não pagou porque estava devendo para a gente, não. É o contrário. E essa expiação, esse serviço de morte que Cristo oferece em nosso favor, é também um serviço resgatador, um sacrifício resgatador. O preço do resgate, ouça bem e atente-se bem a esse detalhe, não foi pago para Satanás. Já falei isso aqui na igreja também. Mas foi pago ao Pai para satisfazer a ira de Deus, como está lá em Romanos capítulo 3, versos 23 a 25. Somos chamados, meus irmãos, com esses princípios de serviço, a entregarmos as nossas vidas e nele darmos tudo que temos em favor da sua obra, em favor do seu reino. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vou pedir para o nosso irmão João aqui ler para a gente o texto da primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Primeira João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não, 1 João. Esse é João. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Não, 1 João 3,16. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém, agora sim. Então, queridos, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O nome disso é
serviço. Servi-lo deve ser para todo verdadeiro cristão motivo de correspondência, de identidade. Deve ser quem você é no Senhor. Dedicar a sua vida em favor do teu irmão, da tua irmã. Ser uma pessoa disponível. Nós não podemos ser confundidos nunca com crentes, seguidores de Jesus, que as nossas portas estão sempre fechadas, que a gente não tem alegria em receber a igreja na nossa casa, ou que nós não temos, meus irmãos, o amor de ajudar, de nos colocar à disposição, de dizer de maneira verdadeira e não apenas protocolar. Olha, pode contar comigo. Pode contar mesmo. Você precisa ser, para ser um verdadeiro cristão, um servo. Isso tem que definir quem você é. Você precisa ser alguém que doa a sua vida como Jesus doou também, para resgatar, para ajudar, para contribuir de maneira verdadeira com alguém. Como sinônimo do serviço que prestamos a Deus, e imitando o seu exemplo, nós devemos amar os nossos irmãos e dar a nossa vida por eles também, como está no texto que lemos aí, que o João leu para a gente. George Whitefield, grande pregador puritano do século XVIII, ele diz que o meu nome seja esquecido, que eu seja pisado pelos pés de todos os homens, se assim Jesus for glorificado. Não me interesso em quem seria o maior, conheço o meu lugar, a saber, ser o servo de todos. Deve ser, meus irmãos, também o nosso desejo, mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que o nosso nome seja esquecido, para que tenhamos a nossa mente em Cristo voltada ao serviço. C.S. Lewis diz também: Deus não quer algo de nós, Ele nos quer. Muitas igrejas têm pregado a doutrina do sacrifício pessoal. O sacrifício pessoal que damos ao Senhor não é entregar coisas para a igreja, não é trazermos os nossos bens e depositar aqui inadvertidamente, sem propósito, visando enriquecer com isso. Isso é barganha com Deus, não é serviço. Serviço é você dizer que a tua vida pertence inteiramente ao teu dono, que é o Senhor. Ele não quer algo de você. Tudo que Ele tem produzido em nós, Ele mesmo que nos deu. Por que gostaria de tê-lo de volta? O que Ele quer de nós é o nosso verdadeiro serviço, é a nossa vida rendida como sacrifício vivo diante dEle. Conclusão, meus irmãos: todo cristão verdadeiro é um servo de Jesus. O propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu Senhor, desejando viver e andar como Ele andou. Você tem sido, para Jesus, um servo submisso e fiel? Você tem sido diáconos, você tem sido doulos, você tem sido eupereis, que é ministro? Como tem sido? A reflexão, a pergunta que eu quero deixar para você. E como nas lições anteriores nós repetimos aqui, nessa identidade cristã, nós somos eleitos, nós somos redimidos, nós somos santos, nós somos discípulos. E hoje você vai dizer comigo em alta voz: eu sou um servo de Cristo. Diga comigo: eu sou um servo de Cristo. Mas não apenas servo. Saia hoje pensando se você tem sido servo, mas submisso, e se você tem sido servo, mas também fiel. Não dê espaço para soberba, não dê espaço para falsas expectativas. Tenha em mente que o teu chamado, a tua vocação é dar a sua vida também em favor do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento para